Boa noite, que alegria estar com você aqui nessa noite, participando dessa live da Igreja Betsaida Church. Como nós amamos essa igreja e como tem sido maravilhoso assistir essas lives às terças-feiras. Então, estou muito feliz de estar com você aqui, muito feliz que você separou esse momento para ouvir essa palavra, para adorar o Senhor juntos, cada um onde estivermos, podemos estar em outro país, em qualquer distância, não importa. Às terças-feiras à noite estamos todos juntos. E isso é muito bom. Eu sou o André, eu sou membro da Betsaida desde da minha infância, fui criado dentro dessa igreja e sou muito feliz por tudo que eu tenho vivido aqui dentro. Eu não seria a pessoa que sou se não fosse a Betsaida. Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui participando dessa live junto com você. Meu irmão, nós teremos um momento muito importante agora de adoração. E eu quero te convidar, te motivar a se entregar, a adorar o Senhor, aí onde você está, dentro do seu espaço, entrar numa atmosfera de busca, de louvor, porque a presença do Senhor vai te alcançar aí. A presença do Senhor vai chegar aí onde você está. Então vamos adorar ao Senhor? Aleluia. É o meu lugar no
seu sangue ali na cruz, e carregou os meus pecados. Jesus ressuscitou para sempre exaltado, para sempre elevado, para sempre Ele reina, vivo está. Para sempre exaltado, para sempre elevado, para sempre Ele reina, vivo está. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos
Jesus venceu, Jesus venceu. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, bom dia, como vão as coisas, como vai a sua vida? Prazer enorme falar com você, sou o pastor Ismael da Bethsaida Church. Hoje nós continuaremos falando a respeito de um tema muito legal, sabe, gotas de amor. E esta é a série, Gotas de Amor. E o tema eu acredito que vai chamar muito a sua atenção. Saiba lidar com a perda. Todos nós já vivemos uma situação de perda. Vivemos todos os dias. Todos os dias. Ninguém gosta de perder. Mas a derrota faz parte da vida de um vitorioso. A perda na área do futebol. Eu me lembro quando o Brasil perdeu para a Alemanha 7-2. Mas eu me lembro também, há muitos anos, quando o Brasil perdeu para a França. Na final, foi desclassificado. Normalmente a perda nos marca. A perda de um ente querido marca demais. A perda de um emprego, de um trabalho, marca muito também. E a perda das condições financeiras, não é? Se no passado a pessoa teve muito mais poder financeiro do que na atualidade, com certeza a família sente, isso faz parte da história. Como lidar com a perda? Já que todos nós vivenciamos esta experiência, perder filho, perder pai, perder mãe, perder situações de relacionamento, tudo isto nos afeta muito.
Eu gostaria de te convidar, então, para pensar um pouco sobre isso. Quando uma pessoa racional, perde. Quando o racional perde, normalmente o que ele faz? O seu cérebro já vai para a contabilidade. Crédito e débito. Ele já racionaliza. Bem, eu perdi isto, mas o que eu tenho conseguido ganhar? Quando uma pessoa emotiva perde, ela se depara com a perda, normalmente esta pessoa tem a tendência de se culpar. Ela normalmente fala, não, eu que contribuí para isso. Olha, eu deixei de fazer isso para o meu pai, para minha mãe, eu deixei de fazer isso, por isso que eu saí daquele trabalho. Normalmente a pessoa emotiva, ela normalmente tem a tendência para se culpar ou culpar outra pessoa. Quando um esquerdista, ele perde, normalmente, quando um esquerdista perde e ele tem um bode expiatório, corrupção. Não, os corruptos ganharam, os corruptos continuam no poder. Então, quando alguém da esquerda perde, normalmente ele procura quem é o culpado. E o culpado normalmente é um corrupto. E quando a direita perde? Quando a direita perde, a direita normalmente tem uma explicação. Os inimigos da pátria ganharam. Então, os inimigos da pátria, eles estão por aí. E eles ganharam. Então, normalmente o pessoal da direita diz que eles são nacionalistas, eles defendem a pátria, defendem o capital do país e evita que os estrangeiros entrem e explorem. Esse é o discurso da direita. E o discurso da esquerda é exatamente o discurso contra todo tipo de corrupção. Bem, quando um espírita perde, como que funciona a cabeça do espírita? Quando ele perde, ele não reclama, ele sublima aquela perda e normalmente ele entende que é para um propósito, para uma finalidade, sempre para ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais pura, uma melhor pessoa. E quando um judeu perde? Quando o judeu perde, ele normalmente explica, eu perdi, mas lá na frente eu ganharei muito mais. Quem orquestra a minha vida é o soberano, é o eterno. Se o eterno é o comandante da minha vida, esta perda é para me preparar para um ganho maior. Porque eu admito que o eterno, ele é soberano sobre a minha vida. Quando um cristão perde, o cristão, ele apresenta as suas dores a Jesus e ele entende que se ele se entregar mais, se ele ler mais a Bíblia, se ele orar mais, Jesus irá reverter esta perda em ganho. E o que você tem feito? Como que você tem lidado com a perda? Deus perdeu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus perdeu, mas Deus deu. Deus não ficou questionando o porquê que ele deveria de mandar o seu filho. E se ele mandasse o seu filho, ele teria que virar o rosto para o seu filho. Deus não questionou nada, porque Deus é amor. Ele deu por amor. Então quem perde por amor, não questiona, nem avalia e nem quer tirar lucro com a perda. Ele deu por amor. E quando
alguém que segue o Evangelho perde, ele deve entender que o amor de Deus não o abandonou, que o amor de Deus permanece sobre a vida dele, e por isso ele não precisa pensar em suicídio, não precisa pensar em derrota, porque assim como o judeu diz que a soberania de Deus está presente, assim como o Novo Testamento ensina que a semente para produzir, ela precisa de morrer. Se ela não morrer, ela não produz. Então o seguidor do Evangelho, diante da perda, diante da morte, diante das situações mais difíceis, ele precisa entender que morreu aquela parte, morreu aquela semente, mas milagrosamente o Senhor fará brotar bênçãos advindas daquela perda. É exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com você. Ao lermos o Novo Testamento, especialmente os escritos do apóstolo Paulo, nós percebemos que o tempo todo ele está perdendo. Perdendo porque ele é perseguido, perdendo porque ele está sofrendo dores de parto por pessoas que não têm compromisso, perdendo por quê? Porque ele está sendo alvo de morte, mas ele, pobre, enriquece. Ele, diante de motins, ele vê a mão de Deus agindo. Como nada tendo, ele vive como possuindo tudo. Por quê? As perdas desta terra e as perdas que envolvem a sua existência não o dominam. Quando nós vemos Jó diante da perda dos seus familiares, ele agradeceu ao Senhor e ele disse: o Senhor deu, o Senhor tira, louvado seja o nome do meu Senhor. E ao final da sua história, Jó reconhece que antes de passar pelo período da perda, ele conhecia Deus de ouvir falar. E depois de passar pela história da perda, ele passou a conhecer a Deus face a face. O Senhor te chama para você fazer como o nosso Senhor fez. Entender que a vida, ela deve estar vinculada ao amor. Porque Deus amou, por isso deu. Porque o apóstolo Paulo foi convertido, e aí ele entregou a sua vida para Deus, para que Deus pudesse usá-la do jeito que Deus quisesse. Eu acredito que o maior problema de quem perde é pensar que houve a perda e que após a perda não tem mais conserto, não tem mais jeito, a vida parou, a vida não tem mais sentido, e é a pessoa resumir a sua passagem pela terra somente focando aquela perda, mas não focando o amor de Deus, não focando a graça de Jesus Cristo, não focando a misericórdia de Deus e não focando também a mão soberana e poderosa do nosso Deus. Eu quero compartilhar com você esta palavra para você entender que nós não somos desta terra. É isso, querido. Nós não somos dessa terra. Nós estamos de passagem por aqui. E tudo o que você pensa que tem hoje, amanhã, pode não estar nas suas mãos. A saúde, o dinheiro, a posição na sociedade, a casa que você mora, tudo isto é passageiro. Tudo isto desaparece com facilidade. Mas aquele que tem a graça de Deus no seu coração, aquele que tem comunhão com o eterno, com o eu sou que está conosco, aquele que é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, entende
que a sua parada, a sua vida, um dia será diferenciada quando o Senhor nos der graça para vivermos eternamente ao lado dele. Eu quero convidá-lo para que você pense sobre isso. Você não é dono de nada. Nós não somos donos do tempo, não somos donos da vida, não somos donos dos nossos filhos, não somos donos de nada. Tudo isto um dia vai passar. Mas o que não passará é a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, foque a tua vida em Jesus. Foque a tua existência na graça de Deus, no amor de Deus. E procure viver um dia depois do outro. Procure curtir os problemas deste dia, os problemas de hoje, sem sofrer pelo amanhã. Porque o amanhã está nas mãos do Todo-Poderoso. Porque, de fato, nós não conseguiremos resolver nada. Recentemente, eu ouvi o depoimento do Cafu, um jogador de futebol, quando ele teve a experiência triste de perder o seu filho. Ele buscou socorro em Deus, mas antes ele passou por um processo. Ele tem um irmão que é pastor. Ele questionou o seu irmão, por que aquilo coube a ele, perder um filho? E o Cafu encontrou forças em Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, no poder do Senhor, através da graça de Jesus Cristo. Recentemente eu ouvi o depoimento do pastor Caio Fábio, quando teve o seu filho morto num acidente violento. Ele entendeu que o seu filho fora emprestado por um tempo curto, mas ele entendeu que o seu filho estaria e estava e está numa situação muito boa, muito melhor. Eu tenho acompanhado depoimentos de pessoas que perdem. Recentemente eu acompanhei a morte de um empresário. Este empresário rico, ele chegou à conclusão que o seu filho o havia roubado. E ele ficou tão decepcionado, este empresário ficou tão decepcionado que ele tomou veneno. E ele não resistiu e morreu. O dinheiro acaba, o emprego é uma vaidade que nós temos, as posições. Como que pessoas valorizam tanto estas coisas? E hoje, o Senhor está falando com você, para você aprender a exercitar a sua cabeça, para você ser vitorioso diante da perda. E como é que você pode se tornar vitorioso diante da perda? Você deve perder o domínio da sua vida. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Você deve perder hoje. Vamos, decida-se a perder o comando da sua vida. Passar o comando da sua vida para Jesus Cristo. Entregar o comando da sua vida para o Senhor. Entrega a direção da sua vida para o Senhor. O Senhor, na palavra, lá em Apocalipse 3:20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Jesus está te convidando. Eu não sei qual ou quais são as perdas que você tem vivido,
Mas uma coisa eu te garanto, Jesus está de braços abertos, te convidando e batendo para você abrir e deixá-lo entrar. Você gostaria de convidar Jesus para cuidar da sua saúde, para cuidar dos seus negócios, para cuidar do seu casamento, para cuidar da sua vida? Jesus, ele lidou com a máxima perda. Ele se entregou na cruz e morreu por nós. Mas Jesus não ficou na derrota. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele retornou. E ele estabeleceu a sua igreja sobre a face da terra. E hoje a sua igreja, através desta live da Bethsaida Church, está entrando dentro da sua casa. Está te fazendo um convite para você perder. Entrega a direção da sua vida nas mãos de Jesus. Entrega a direção da sua saúde nas mãos de Jesus. Entrega a direção do seu casamento, dos seus negócios nas mãos de Jesus. E Jesus, ele tem poder. Ele tem todo o poder sobre a vida e ele tem o poder também sobre a morte. Eu gostaria de orar com você. Ó Senhor Jesus, eu me encontro diante de uma perda muito grande. E eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força para eu encontrar a esperança. A minha esperança, Pai, tem sido tão abalada, mas hoje eu abro a porta do meu coração e hoje eu convido para tomar conta da minha vida. E eu estou perdendo o comando da minha vida, porque eu estou passando o comando da minha vida, da minha casa, da minha vida, da minha saúde, das finanças. Eu passo esse comando para o Senhor Jesus. Perdoa-me pelos pecados, perdoa-me que eu tentei controlar a minha vida, eu tentei dirigir a minha vida, mas eu não consegui nenhum tipo de vitória, e eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu me torno lavado pelo sangue de Jesus, e pela fé eu creio que o Senhor está curando as minhas enfermidades, que o Senhor está tirando todo o mal que existe dentro da minha alma, do meu espírito e no meu corpo, e o Senhor está escrevendo o meu nome no livro da vida. Eu falo com Deus, em nome de Jesus, o meu Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e nós da Bethsaida Church te amamos também. Você é nosso convidado para participar dos nossos cultos presenciais aos domingos, às 7, às 9 e às 11 da manhã. Uau, que palavra! É isso, né? A gente tem tanta dificuldade de lidar com a perda, porque, eu falo por mim, eu me sinto dono de tanta coisa. Mas quando eu entendo que aqui na terra eu não sou dono de nada, quando eu entendo essa realidade, meu Deus, tudo muda. Obrigado. Obrigado, pastor Ismael, por essa mensagem, por derramar isso sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração nessa noite. Irmãos, nesse mesmo espírito, nessa mesma alegria, nesse mesmo sentimento, vamos adorar ao Senhor ofertando. Entregue a sua oferta, entregue o seu dízimo nesse momento. Você vai ver aqui os dados bancários da igreja, o QR Code, e você pode, nesse momento, semear na Bethsaida Church, que é uma terra fértil. Esse local é uma terra fértil. Aqui eu tenho semeado ao longo de toda a minha vida e só tenho visto colheita. Glórias a Deus por isso. Então, oferte, entregue o seu dízimo. Eu quero orar por você enquanto você faz isso. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está dizimando, pela vida de cada um que está ofertando nessa noite. Senhor, Pai Deus, que o devorador seja repreendido na vida desses irmãos. Pai Deus, que toda dificuldade financeira, Pai querido, Pai Deus, que seja curada pelo Senhor, Pai. Pai Deus, que essas casas sejam encontradas agora, Pai, pela sua provisão, Pai. Pai, abençoa essas vidas. Pai, Senhor Deus, abençoa o ministério dessas pessoas.
Senhor, frutifica na vida deles, verdadeiramente. Senhor, e abençoa esta igreja, abençoa a igreja Betsaida, ao administrar esse dinheiro. Oh, Pai, que haja muita sabedoria, que haja muita direção do Senhor. E eu tenho visto isso, eu creio que o Senhor tem mais ainda, Pai. Abençoa esse lugar, abençoa essas ofertas, abençoa esses dízimos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E não são poucas coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, olha, assim como você ouviu o pastor Ismael falar, você está convidado para vir às nossas reuniões presenciais. Todos os domingos temos 3 cultos, culto às 7, às 9 e às 11 da manhã. E temos também a Casa do Oleiro, a reunião de oração da igreja Betsaida, aos domingos às 18 horas. Olha, eu não conheço reunião como essa. Eu falo com a maior verdade possível. Eu não conheço em nenhuma igreja uma reunião como a que nós fazemos aqui às 18 horas. É uma reunião onde Deus age de forma sobrenatural. É uma reunião de oração onde não há pauta, não há local para sentar, não há direção pré-montada. O Espírito Santo conduz pessoalmente aqui a reunião. Você não pode deixar de participar. Venha ver, venha participar. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e fique com Deus.